E o terceiro ponto, né? Eu falei que ia falar dois, e o terceiro, esse episódio aí do Pablo Marçal, parece que agora já falou com o Paulo Figueiredo, dizendo que quer marcar uma entrevista. Ele disse ontem numa live e criticou o Alexandre de Moraes, chamou o Pacheco de bundão. Não, mas aí que tá o ponto. Ele voltou atrás, parece. Mas aí que tá o ponto. Ninguém tratou do X da questão, que não era ele falar ou não do Alexandre de Moraes. É o fato dele querer virar para um jornalista e dizer o seguinte, ó, você só pode fazer essas perguntas aqui. Tem toda a razão. A gente estava aqui com um jornalista sensacional, né? O Silvio Navarro, pelo amor de Deus. Quando eu estava trocando fralda, o Silvio Navarro já estava escrevendo livros maravilhosos de jornalismo investigativo. Pô, você tem... É mais velho que o Silvio Navarro. Porra, sacanagem. Mas tudo bem, vai lá. Mas você vê assim que... Qual é a confusão que está na cabeça das pessoas? O jornalismo independente, para muitos, é uma extensão de gabinete. Na cabeça de muitos, eles entendem o jornalismo independente como jornalismo brifado pela amizade ou proximidade com que ele tem afinidade. Isso não é jornalismo independente. Né? Quantas pessoas me odeiam porque eu já critiquei o Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro? Quantas pessoas me odeiam porque eu já critiquei o Marcel Varrata, ou o Deltan Dallagnol, etc. E eu vou sempre lutar quando alguém for injusto com eles. Né? Foram injusto com o Paulo Eduardo Martins, eu fui lá e defendi o Paulo Eduardo Martins. Foram injustos com o Deltan, eu fui lá e defendi o Deltan. Foram injustos com o Marco Antônio e o Adriles, eu fui lá e defendi vocês. Eu não aguento injustiça, eu não gosto de justiça. E aí a gente fica se perguntando, né? A ascensão de tiranos como Alexandre de Moraes, que é um psicopata, e de socialistas como Dino, Dirceu, Lula, ele só pode florescer em um terreno propício. Aí a minha pergunta é, será que o adubo dos tiranos e socialistas está apenas no círculo de amizade deles? Ou esse adubo acaba se estendendo e chegando também nos seus opositores? Ou seja, o adubo que floresce a tirania e o socialismo e o comunismo no Brasil não está no pessoal da direita? Essa é a pergunta que eu faço, porque quando eu vejo pessoas mudando de opinião porque o Carlos Bolsonaro deu sinal verde, para mim isso aí não é militância, porque o termo militância é muito mal utilizado no Brasil, e eu acho que assim, isso é aquela coisa bem mesquinha mesmo, sabe, baba-ovo? É muito mais baixo do que uma análise política, entendeu? Olha, isso que você falou, acho que é o fulcro do problema, pelo seguinte, a gente estava exatamente falando aqui, eu fiz essa pergunta com o Silvio com um objetivo, que é essa confusão entre militância e jornalismo. A militância, no sentido péssimo do termo, é a militância de um ideopata que é fabricado em faculdade de comunicação, eu sei porque eu fiz PUC, eu disse aqui 1 milhão de vezes, que eles não querem investigar a realidade, eles não são humildes em relação à realidade para descobrir uma verdade, eles querem moldar a realidade ao escopo de uma ideologia. É isso que construiu essa ditatoga e essa ditadura midiática que a gente está vivendo, ainda que a Folha de São Paulo tenda a sair dessa bolha nesse momento, depois de ter construído e ajudado a construir essa ditatoga. O que eles nos chamam, você, eu, a Paula, o Marco Antônio, até o professor André, de militantes bolsonaristas de direita, não. A gente milita em torno da liberdade. Se eventualmente o Bolsonaro está do lado da liberdade, se eventualmente a Marina Helena ou o Pablo Marçal está do lado da liberdade, a gente é obrigado pelo fator das circunstâncias a tomar um lado, às vezes, político, porque é de extrema importância que a gente não queira um homem que esteja atropelando a democracia e querendo mandar no país, como é o Alexandre de Moraes, como é o STF, e como o Lula, que foi colocado lá depois de ter sido condenado por corrupção, para exatamente endossar essa ditadura. Então, a gente, que, entre aspas, é considerado de direita, liberal, conservador, a gente tem a humildade de perceber a realidade, mas quando a realidade se coloca de uma maneira dicotômica, é a mesma coisa. Hitler e Winston Churchill. Você quer quem? Eu tenho minhas críticas do Winston Churchill, mas é claro que eu vou ficar do lado do Winston Churchill. A gente milita em torno da possibilidade da democracia e da liberdade. Só que eles nos acusam exatamente do contrário, da militância em torno de um nome, da militância em torno de uma ideologia. Aí é aquela coisa leninista. Acuse-os do que você faz, insulte-os daquilo que você é. Então criou-se uma esquizofrenia que abrange isso que você falou, a política militante, aí o gado realmente que vai aonde que é o Carlos Bolsonaro, aonde que é o clã Bolsonaro, e às vezes até a questão do Marçal, com todas as críticas que eu possa ter a ele,
Pela primeira vez eu estou vendo parte do bolsonarismo, entre aspas, não querer ser alimentado pelo próprio líder, mas isso é um avanço, em torno de próprias ideias, ainda que seja o Pablo Marçal, com os acertos e desacertos que ele tem, que fura essa bolha do culto a um homem, a uma pessoa, que se estabelece como culto a um ideário, a um princípio de liberdade, para além do Centrão, para além do Nunes, para além e do Boulos, claramente. Eu sei, eu só queria saber se você tinha uma pergunta para o Alan. Não, mas esse ponto levantado pelo Adriles é interessante, porque assim, o professor Olavo, ele era muito concretista, né? Ele gostava das coisas concretas, né? Ele deixava bem claro que não tem como a política ser feita por ideias, né? Política é feita de pessoas até esqueci agora a frase dele, na política, pessoas e meios, né? E aí, óbvio, na política tem que ser feita em torno de pessoas, e de ideias, a ideia você não tem como votar numa ideia. Mas contaminou o jornalismo, essa questão é essa. Mas o meu ponto é o seguinte, o Bernardo, eu não sei como é que pronuncia o nome dele, é polonês? Né? Não, Bernardo Kuczynski, que foi ex-ministro do Lula, ele escreveu um livro que é o livro de cabeceira de qualquer jornalista de faculdade aí do Brasil, que é Jornalistas e Revolucionários. E a única distinção que ele fazia, ele faz nesse livro, e é aceita por todos os esquerdistas, a única distinção que ele faz do jornalista comunista que está abertamente em um órgão comunista revolucionário e de um jornalista que está em um órgão de imprensa que não é revolucionário, mas que ele precisa ocupar, é que um é a mulher, o outro é a amante, ou a puta, sei lá o quê. Você sabe? Ele tem que fingir que tá tudo ok, o outro ele tem a aliança, né, de casado. Então, isso é o que está escrito no livro do Bernardo Kuczynski. Ou seja, o que o pessoal de esquerda faz nas redações de jornais é ocupar para que aquilo dali se torne uma camuflagem, ou seja, uma mera tática para alcançar o objetivo de levar toda a população para a esquerda. E quando a gente quer fazer o jornalismo independente, né, que tem gente que quer fazer jornalismo independente no Brasil, você pode estar ou não em um órgão independente. Você pode ser um jornalista independente que você está, por exemplo, na Globo. Ué, o Paulo Francis. Paulo Francis, que era trotskista, né, fazia o jornalismo independente na Globo. Só que liberal, né? Mudou, só que eu Não, você está perdendo algum ponto aí da história. O Paulo Francis ficou muito amigo do professor Olavo de Carvalho. Não, eu sei. De trotskista ele virou liberal, isso que eu tô falando. Não, conservador mesmo. Ele inclusive tinha críticas ao liberalismo americano, ao capitalismo, a maneira como se conduz e tal. Você vê que você tinha um jornalismo independente no Brasil, dentro e fora de meios independentes, e agora o que nós temos no Brasil é um jornalismo que não é mais independente at all, sabe, de jeito nenhum, e esse jornalismo independente, na minha perspectiva, parece sobreviver apenas em meios independentes. Porque quando você acaba sendo independente num meio de comunicação maior, você é expelido, que foi o que aconteceu com vocês dois. Vocês foram expelidos da Jovem Pan porque vocês eram independentes demais. E só que o meu questionamento, o meu ponto crucial aqui que eu quero levar para a audiência, né, e me desculpa que eu gostaria de bater uma roda com vocês aqui, mas levantem questões. O meu ponto com a audiência é o seguinte: a audiência quer um jornalismo independente? Ou a audiência quer jornalismo extensão de gabinete? A audiência quer liberdade para o jornalista ou a audiência quer mordaça para o candidatinho que ele gosta? Porque eu critiquei o Nunes, eu critiquei o Marçal, tenho críticas a Marina Helena, ao Partido Novo, mas eu tenho que fazer perguntas, eu tenho que falar a verdade. Eu critiquei o pessoal que estava ali, por exemplo, eu critiquei duramente o Marçal pela postura dele de querer colocar uma mordaça no Paulo Figueiredo como jornalista, e critiquei os que estavam falando do Marçal escondendo o Nunes como se o Nunes fosse alguém digno de ser votável, né? O Nunes não pode ser síndico de prédio, ele não pode decidir se uma piscina pode ser limpa ou não. Eu não confio nele de jeito nenhum. Então, assim, você tem que ter liberdade para falar isso. Claro. Não, mas isso aí atrapalha o jogo político, assim o Boulos vai ser eleito. Confundem jornalista com político, a questão é essa. É pior do que isso, Adriles. Meu ponto era esse. Adriles, é pior do que isso. Se eu não posso criticar o Nunes e o Marçal, porque senão o Nunes vai ser eleito, eu tô dizendo que o eleitor de São Paulo é pior do que um chimpanzé, cara. Pelo amor de Deus! Se eu não posso falar a verdade sobre os candidatos, porque senão um bandido
um invasor de terra vai ser eleito, eu tô dizendo que esse pessoal não tá trocando fralda. Esse pessoal tá comendo fralda com cocô. Não é eleitor. Eu tô chamando o eleitor de chimpanzé. Desculpa o desabafo. Era isso que eu queria dizer. Não, mas esse é um ponto militante bolsonarista. Isso é que é complicado. Mas enfim. Esse é um ponto que você tocou, Alan, que eu vejo, inclusive, existe eu vejo pelo chat aqui, né? Eu vejo uma galera que eu nunca tinha visto agir de maneira tão atabalhoada, tão agressiva no chat. Ontem a gente trouxe essa questão aqui para a pauta, e a galera, é engraçado, o pessoal automaticamente fica agressivo. É assim, pare de falar de fulano, pare de falar de cicrano, pare de falar do outro. E assim, como assim para de falar? Pô, eu já tive debate com o Pablo Marçal, já tive situações normais com ele, eu posso debater com ele tranquilamente, posso debater com o Nunes. Se o que a gente tem como missão é a busca pela verdade, meus amores, quem está nos assistindo, é um pouco desconfortável você ter que lidar com pessoas que são agressivas, mas o nosso papel é esse. Se eu puder entrevistar, eu vou entrevistar qualquer pessoa. Eu falei isso ontem, qualquer pessoa. Mas eu vou exercer o meu ofício jornalístico dentro dos meus parâmetros que eu considero adequados, honestos, intelectualmente. Então, isso serve para entrevistar o Lula, para entrevistar o Alckmin, para entrevistar a Dilma, para entrevistar o Nunes, para entrevistar o Pablo Marçal. Agora, o pessoal é impressionante. Eu vejo um melindre de, assim, é sempre um raciocínio binomial. Se criticar o Pablo Marçal, o Boulos ganha, a culpa é sua. Se criticar o Nunes, o Boulos ganha, a culpa é sua. E a galera tá presa em um raciocínio que é muito superficial. É o que você tá falando. Não é nem raciocínio, esse que é o ponto. Isso é falta de domínio linguístico, onde a pessoa não se dá conta do que ela está falando. Gente, isso aqui é a definição de histeria. A definição de histeria é você não falar o que vê, mas passar a sentir o que fala. Eu tava vendo aqui os comentários, teve uma moça aqui que falou assim, o Ala é cheio de chilique. Ó, provavelmente o marido dela deve ter muita paixão, né? O marido dela deve ser uma pessoa que tem expressão emocional como a de um homem, né? Porque ela não sabe o que é um homem que desabafa. Né? E você vê que o chilique, querida, é seu. Você que não se deu conta. Daqui a pouco tá procurando mecânico, não sabe por quê. Gente, vamos botar o pingo nos is aqui na parada. Quando você não fica indignado com algo errado, tem algo errado com você. Olha, gente, o raciocínio lógico, se você criticar o fulano, o bandido ganha, do que você tá chamando o eleitor? Burro. Não, burro não, é chimpanzé, brother. Tá certo. Sabe, não dá. É torcida de futebol, né? As pessoas não percebem que até seus ídolos erram. Até os grandes intelectuais, até Platão errou, porra. Pelo amor de Deus, é tão simples assim.